Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para juntos praticarmos esse nosso momento de fé e de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo esse período de Quaresma, agora na Semana Santa, semana dedicada à nossa conversão, semana dedicada ao nosso entendimento, como foi a nossa Quaresma, como vivemos esse transcorrer dos 40 dias. Preparamos o nosso coração para a Páscoa do Senhor. Observamos as nossas realidades. Observamos as nossas falhas, os nossos egoísmos. Caríssimos irmãos e irmãs, este é o momento da conversão. É o momento de reconhecer como somos pequenos, como somos frágeis e falhos. Jesus se entregou por nós, pelo perdão dos nossos pecados. E hoje, como estamos agindo? Caríssimos irmãos e irmãs, convido você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se tiveres vontade, que nós procure um outro trecho da Bíblia para esclarecermos juntos. Nos envie no e-mail ou deixe nos comentários e nós estaremos procurando e pesquisando para podermos juntos fazermos este nosso entendimento. Também te convido. Compartilhe em suas redes sociais, com amigos e familiares, para que mais pessoas venham conosco praticar este ato de amor e procurarmos conhecer cada vez melhor a Palavra de Deus. Jesus esteve no nosso meio, nos veio mostrar o exemplo de como podemos chegar ao céu. Estamos seguindo seus passos? Estamos agindo conforme seus ensinamentos? Estamos na Semana Santa. Como está a nossa ação com Deus? Como está o nosso raciocínio, o nosso pensar, o nosso agir? Como eu estou vendo meus irmãos? Como está a minha caridade? Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta quarta-feira, dia 1º de abril de 2026, o Evangelho que nos é dado pela Santa Igreja para nós refletir, ele está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 26, versículos 14 a 25. Se quiserem acompanhar na sua Bíblia, então pode procurar. Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 25. Esse é o trecho da Bíblia que nós vamos trabalhar, o Evangelho de São Mateus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, possamos analisar, deixar penetrar em nosso coração a Palavra de Deus. Estarmos constantemente nos preparando para essa boa nova do Reino dos Céus. E estarmos nos preparando para, com alegria e felicidade, podermos comemorar a Páscoa do Senhor. Hoje, estamos sofrendo, vivendo esta semana de angústia, de dor, por tudo que passou nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também temos que ter a alegria da Páscoa da ressurreição. Jesus passou da morte para a vida e nos deu a oportunidade da vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa do Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos enquanto comiam. Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vimos a palavra de Deus, através de Jesus, nesta passagem de São Mateus. Algo nos chama a atenção e vamos analisar. Primeira coisa, alguém foi planejar. Judas foi ter com os sumos sacerdotes interesse, ambição. O que dareis? O que me dareis se eu entregar Jesus? Junto de Jesus, um dos seus. Aqui nos diz, foi ter com os sacerdotes. Não é que vieram procurá-lo. Ele foi procurar os sacerdotes. O que me darei se eu entregar Jesus? Eles oferecem valor, dinheiro, material. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós vimos a ganância. Aqui nós vimos a sensação do poder, do adquirir. Judas não foi simplesmente para entregar. Ele foi vender o Filho de Deus. Tamanha traição. Um dos seus lhe vendendo em troca de dinheiro. Em troca do material. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós buscamos analisar no nosso dia a dia como estamos agindo. Estamos nos trocando por valores, por bens materiais.
Ou estamos deixando que a palavra de Deus cresça em nosso coração? Ou estamos abafando a palavra de Deus com valores, com bens materiais? Quando eu não deixo que afloresça dentro de mim a bondade praticada por Jesus, os seus ensinamentos de caridade, de amor ao próximo, eu estou sufocando a palavra de Deus. Eu estou sufocando Jesus, eu estou vendendo Jesus novamente. Quando eu deixo um irmão necessitado, sem que eu acolha, eu estou vendendo Jesus por bens materiais. Quando eu acho que em troca de viver bem, de viver da melhor maneira possível, enquanto outros estão totalmente flagelados na vida, é Jesus que eu estou flagelando. Eu continuo ainda hoje vendendo Jesus por dinheiro. Quando eu deixo que comidas estraguem nossas casas, enquanto nossos irmãos estão passando fome, estamos vendendo Jesus pelaquela comida que nós deixamos estragar. A ganância, o poder do ter. Meu armário tem que estar socado, mesmo que o do meu irmão esteja vazio. Estou trocando Jesus pelo material. E ainda vamos em frente. Aqui vem a pergunta dos discípulos. Onde vamos preparar a Páscoa? Os discípulos perguntaram para Jesus. Onde vamos preparar a Páscoa, Senhor, para podermos comemorar? Pois eles viviam andando, sem ter parada fixa. E Jesus responde, procurai um certo homem e dizei a ele que o mestre vai estar lá. E ali, com seus discípulos, comemorar a festa da Páscoa. Então, queridos irmãos, o que nós vemos aqui? Jesus tinha noção e a certeza, porque ele sabia tudo o que iria acontecer. Ele sabia que seus discípulos chegariam a uma pessoa e essa pessoa teria o bom coração de acolher. Ide a certa pessoa e dizei, o mestre manda preparar a ceia da Páscoa em tua casa. E imediatamente é aceito. Hoje, você ainda aceita Jesus para preparar a Páscoa do Senhor em tua casa com seus discípulos? Qual seria a tua resposta? Jesus teve o sim desta pessoa. Você está apto e pronto para dar o teu sim a Jesus? Dê o teu sim, acolhendo os teus irmãos. Dê o teu sim, praticando a caridade e o amor ao próximo. O nosso sim a Jesus, Senhor, pode comemorar a Páscoa em minha casa. Pode comemorar a Páscoa em meu coração. Meu coração ama o próximo. Como vós dissestes, amai a teu próximo como a ti mesmo. Meu coração ama o próximo. Venha comemorar a Páscoa, Senhor, em meu coração. Meu coração está pronto para ti. E aqui nós vimos também mais uma parte dessa nossa leitura. Estando todos à mesa,
diante da comemoração do acolhimento pelo dono da casa, que acolheu, obedecendo a palavra do Senhor que disse: dizei que o mestre precisa ir na casa dele para comemorar a Páscoa. Ele disse sim. Porém, aquele estranho disse sim. Mas um dos seguidores de Jesus é identificado à mesa. Ao repartir o pão, Jesus anuncia a traição. Um de vós vai me trair. Imagine o tamanho choque de seus discípulos ao ouvir de Jesus: um de vós vai me trair. Queridos irmãos e irmãs, já paramos para ouvir a voz do Senhor? Será que o Senhor não está dizendo para nós hoje ainda: um de vós vai me trair? Queridos irmãos e irmãs, quando não olhamos aos necessitados, quando somos somente cobertos pelo egoísmo, pela ganância de poder, nós estamos praticando a traição a Jesus. Quando nós só olhamos para dentro de nós mesmos, para o nosso ter, nós estamos praticando a traição de Jesus. Nós estamos traindo o Filho de Deus. Aquele que se entregou na cruz para nos salvar, pelo perdão dos nossos pecados. E nem assim nós paramos de traí-lo quando crucificamos os nossos irmãos. A fome, a miséria, a falta de condições para um tratamento de saúde. Quando não lutamos por nossos irmãos menos favorecidos, flagelados, abandonados. Quando temos tantos idosos em asilos, sem receber uma visita de seus familiares, sem receber o carinho de alguém, nós estamos traindo Jesus, pois não estamos cumprindo os seus ensinamentos, não estamos cumprindo o seu exemplo. E Jesus completa quando ele diz: ao traidor antes não tivesse nascido. E Judas, na mesa, olha para Jesus e diz: então serei eu o traidor? Jesus só responde: tu o dizes. Que nós nunca precisamos, queridos irmãos e irmãs, responder: Senhor, tu o dizes que eu sou traidor. E se possamos, caríssimos irmãos e irmãs, pedirmos ao Senhor: Jesus, fortaleça meu entendimento, Senhor. Que eu possa redimir das vezes que eu te traí, em troca do financeiro, em troca do material. Dai-me, Senhor, o entendimento, que eu possa compreender, e antes que eu caia em tentação, abre meus olhos para que eu enxergue: este caminho é errado. Preciso voltar atrás, recuperar meu ser, banhar-me no sangue derramado de Jesus e praticar os seus ensinamentos. Dai-nos, Senhor, força para lutar por nossos irmãos, visão para enxergar a necessidade do meu próximo e coração para amar a todos
como a mim mesmo. Vós me amastes, que eu possa também amar aos meus irmãos. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, vivendo esta quaresma, esta semana que nos preparamos para a Páscoa do Senhor, possamos unidos dizer: Senhor, fizesses de mim uma pessoa nova, transformasse meu coração, tirasse de dentro de mim toda agonia, toda ganância, toda maldade, me refizesse, me recriasse. Nesta Páscoa, eu posso contigo dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te servir. E como que servimos ao Senhor? Servindo aos nossos irmãos. E unidos neste amor do Pai, elevamos a Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, que pela intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossa comunidade, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos, queridos irmãos e irmãs, dias maravilhosos guiados nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo e unidos tenhamos uma ótima Páscoa da Ressurreição. Que o Senhor esteja presente em sua vida e conosco, que Ele vive e reina, possamos então unidos viver a Páscoa do Senhor. Paz e bem.